Esse documentário da Netflix retrata bem uma frase que se você postar um convite aqui na internet, tome cuidado, pois pode virar um tsunami. Essa garota só queria comemorar o aniversário dela, e a festa saiu do seu controle. Sejam bem-vindos ao meu canal Como Foi a História. Tudo começou quando Mert, que naquela época ia fazer 16 anos, decidiu convidar alguns amigos para celebrar o seu aniversário, na cidade de Aren, nos Países Baixos. Então ela criou um evento no Facebook, que é RA maior, rede social entre os jovens, mas por engano, definiu o convite como público. Ela publicou o convite no Facebook e enviou a amigos, que depois o partilharam com outros amigos, e rapidamente se espalhou como fogo pela internet. E um garoto da escola, Marige, repostou o convite e enviou para cada amigo que ele tinha no Facebook, e alguém disse para ele: poderíamos fazer dessa festa o nosso projeto X. Então nasceu a ideia, fazer daquela festa o mesmo que fizeram nesse filme que vocês estão vendo. Um puro caos. Quando o convite da Marige já tinha mais de 17 mil curtidas, ela avisou para os pais dela o que estava tendo, e eles pediram para que ela apagasse o convite do Facebook. Ela fez isso. Mas esse cara que vocês estão vendo repostou o convite, mais de 30 mil pessoas curtiram e mais de 5 mil garantiram que iam à festa. Como ficou claro que a festa aconteceria de qualquer maneira, as autoridades locais começaram a pensar em maneiras de mantê-la contida. Chris Garrett, o responsável pela noite na cidade vizinha de Groningen, na verdade, um funcionário do governo responsável por supervisionar a vida noturna da cidade, disse à Netflix que queria reservar um espaço fora de Aren para a festa, com música e um palco, mas o prefeito de Aren não permitiu. Ele só queria anunciar que a festa havia sido cancelada. Veustuz disse à Netflix que estava preocupada que os foliões incendiassem sua casa como no filme Projeto X. Numa época em que tanta socialização era feita nas redes sociais, as pessoas pareciam animadas com a oportunidade de se reunir pessoalmente, e o filme Projeto X, ter sido lançado em março de 2012, repercutiu e inspirou os adolescentes. O Projeto X inspirou outras festas da vida real que saíram do controle, desde uma rave em 2012 em Houston, Texas, que resultou em uma morte, até uma festa em 2014 em Canadian Lakes, Michigan, que resultou em várias hospitalizações. Veustuz diz que acredita que querer ir à festa é um instinto muito humano. Ela entende perfeitamente que muitos adolescentes aguardam ansiosamente o momento em que poderão beber legalmente e ir a festas. Não acho que a maioria das pessoas que foram à festa tinha a intenção de causar tumulto ou cometer um crime, diz Veustuz no documentário. Acho que muitas pessoas vieram porque queriam uma festa. Acho que é algo inerente e normal em adolescentes dessa idade, que eles querem se rebelar, tomar sua liberdade, expressar suas personalidades. Era tarde. A internet, essa fera indomável, já tinha regurgitado o convite em fóruns obscuros, grupos de WhatsApp e tweets irônicos. Posts ressurgiram como ervas daninhas. Festa Projeto X em Aren vai rolar mesmo cancelada. A revolta das festas proibidas. Todo mundo na rua. O cancelamento transformou-se no maior atrativo. Era clandestino. Era proibido. Era coletivo. Irresistível. A noite de 21 de setembro caiu sobre Aren com um ar de tensão elétrica. As primeiras levas chegaram ao entardecer. Não eram dezenas. Eram centenas. Depois milhares. Como um rio transbordando de represa, invadiram a rua Molenstraat e adjacências. Trouxeram caixas de som gigantescas, montadas em carrinhos de supermercado, cerveja barata derramada no asfalto quente, fumaça de cigarro e maconha, suor agridoce de corpos amontoados e o ranço doce de vômito secando nas calçadas. Garrafas vazias rolavam sob os pés como bolas de sinuca invisíveis. Cantavam hinos sem sentido, gritos guturais misturados a gargalhadas histéricas. Projeto X. Projeto X. Bebia-se de tudo. Cerveja em litrão, vodka direto da garrafa, energéticos misturados com quem se importa. A rua virou um bar aberto e caótico. Joris, um jornalista local cobrindo o não-evento, sentiu o ar ficar pesado demais. Decidiu recuar. Enfiou-se por vielas laterais, esquivando-se de grupos que brincavam de cervejol. O centro de Aren mergulhava na anarquia. A polícia chegou tarde com tudo. Carros blindados, cavalos, cacetetes, escudos transparentes e uma atitude que beirava o desespero agressivo. Dispersem agora! Ordem da prefeitura! Gritavam por megafones, a voz distorcida pela raiva e pelo medo. A resposta da multidão foi imediata e violenta. Não foram palavras. Foram ações. Bicicletas, centenas delas, alugadas nas estações ou arrancadas de quintais, viraram mísseis improvisados.
Voaram sobre os policiais num arco sinistro. Chuva de magrela, gritou alguém, num misto de terror e êxtase. Um agente levou um guidão no capacete. Outro foi derrubado por uma bike que parecia lançada por um catapulta invisível. A violência escalou. Jovens enfurecidos, alimentados por álcool e adrenalina, viraram-se contra a cidade. Postes de iluminação pública, fincados há décadas, foram arrancados como dentes cariados. Usavam-nos como arietes para quebrar vitrines de lojas ou como bastões gigantes contra os escudos da polícia. O barulho era infernal, metal rangendo, vidro estilhaçando, sirenes uivando, gritos de dor e ódio, e a batida eletrônica persistente, ecoando como a trilha sonora do apocalipse zumbi. E então veio o saque. Um supermercado local, o Spar, tornou-se o símbolo da pilhagem absurda. A vitrine estilhaçada foi o portal. Uma onda humana invadiu as gondolas. Não era uma revolução social. Era farra com direito à pilhagem. Roubavam o que estava à mão, o que dava para carregar bêbado. Pacotes gigantes de batatas fritas, barras de chocolate, garrafas de refrigerante, energéticos, latas de cerveja, desodorantes Axé, pacotes de cigarro. Um homem saiu triunfante com uma escada de alumínio. Outro, apenas com um abacaxi. Grátis. Tudo grátis no Projeto X. Berravam, tropeçando nas mercadorias espalhadas pelo chão. Um grupo tentou arrastar um caixa eletrônico, sem sucesso, deixando apenas marcas profundas no chão de granito. A rua ao redor do mercado ficou coberta de um tapete colorido e pegajoso de salgadinhos esmagados, refrigerante derramado e embalagens rasgadas. Era o banquete do caos. A noite avançou, mas a escuridão foi banida pelos holofotes da polícia e pelas chamas de caixotes de lixo incendiados. Carros virados fumegavam. Vidros cobriam o asfalto como gelo negro. A violência se fragmentou em pequenos focos. Brigas entre grupos rivais, perseguições desajeitadas pela polícia em becos, gente chorando encostada em muros pichados com Projeto X é aqui. A operação para retomar o controle foi lenta, brutal e cara. Só ao amanhecer, com reforços maciços de outras cidades, a rua Molenstraat foi liberada. O saldo era digno de uma zona de guerra em miniatura. Dezenas de feridos, policiais e civis, centenas de detidos, muitos ainda fantasiados, manchados de sangue e cerveja, prejuízos de milhões de euros. E uma cidade traumatizada, seu nome eternamente ligado a uma festa de aniversário que nunca aconteceu, mas que deixou marcas mais profundas que as pegadas no carro de Joris. O Projeto X de Aren entrou para a história como o exemplo máximo de como um clique inocente, amplificado pelo vento digital, pode desencadear um furacão de caos real. Uma piada de extremo mau gosto que ninguém, nem mesmo seus participantes, soube explicar direito depois. Só restou tijolo no banco do passageiro, e a pergunta que ecoa na era das redes. Quando a brincadeira virtual pula para o asfalto, quem paga o preço do quebra-quebra?